Olá! Hoje, através dessa videoaula, nós vamos abordar o tema Entrevista Familiar. Este conteúdo faz parte do curso livre de aperfeiçoamento e qualificação profissional que o Espaço de Desenvolvimento e Aprendizagem Humana oferece. Bom, na entrevista familiar é um dos momentos mais aguardados tanto pelo terapeuta quanto pela família. Este encontro poderá ser composto por uma família tradicional, formada com pais biológicos, homem e mulher, pais adotivos ou pais do mesmo gênero, ou seja, pessoas do mesmo sexo, o que é comum no mundo contemporâneo, cabendo o psicopedagogo estar preparado para atuar à frente destas questões, sempre com comprometimento, postura e ética. O papel do terapeuta deve ser livre de preconceitos e opiniões formadas, devendo o profissional respeitar a todas as pessoas, independente de gostos, cor, classe, gênero, religião. O terapeuta que conseguir ter esta postura certamente estará um passo à frente para alcançar o sucesso profissional. Existem também outras questões, no qual estão presentes no dia a dia atuais, onde pais se separam e formam outras famílias, comparecendo à entrevista os membros que formam esta nova família. Porém, se preciso for, solicitar a presença do pai ou da mãe no dia da entrevista será fundamental. Em alguns casos, quem comparece é outro membro da família, ao invés dos pais. Pode vir a avó ou a tia, dependendo do contexto, como, por exemplo, a morte da mãe ou do pai, ou até mesmo o abandono. Pode existir também falta de interesse pela vida do filho, levando a que outras pessoas da família entre em contato com o psicopedagogo e compareça no dia da entrevista familiar. A escuta. O ouvir é uma das funções mais importantes que o psicopedagogo precisa treinar. Estar atento a todas as informações levadas no dia da entrevista familiar e anotar todas aquelas que achar importantíssima, de preferência após a entrevista. A gravação só poderá ser realizada mediante autorização, por escrito. Dinâmica familiar. Como é a relação entre os membros da família? Existe um entendimento entre eles? Todos conseguem se expressar da mesma forma? Existe uma figura de autoridade? Quem? A criança ou o adolescente? Enfim, o sujeito em análise consegue se expressar? É permitido pela família? A criança ou o adolescente sabe o que está fazendo ali? Existe afeto entre eles? Como eles se comunicam? Pelo olhar, na fala, expressão gestual? Demonstram satisfação e desejo de estarem ali? Procuram transferir a algo ou alguém o motivo de estarem ali, ou o motivo da criança estar apresentando esta queixa ou sintoma? Qual a posição deles ao sentar? A localização dos membros. Quem está perto de quem? A criança está incluída? O pai está perto da mãe? O pai está separado da mãe? Ou os outros responsáveis? Tom de voz. É alto? É baixo? Falam gritando? Olham nos olhos enquanto falam entre si e enquanto falam com o terapeuta? Falam tudo o que desejam ou pensam antes de falar? A queixa. O psicopedagogo deve estar atento à queixa trazida pela família. A postura da família perante a queixa, se o sujeito se reconhece, se existe exigência exagerada por parte da família. Quando a gente fala que o psicopedagogo deve estar atento à queixa trazida pela família, a gente precisa observar
se a família aceita essa queixa, se realmente ela reconhece que a criança ou o adolescente ela pode estar apresentando essa queixa, ou se de repente eles acham que a queixa não existe, né? É algo que a escola pode estar inventando. O sujeito consegue se reconhecer nessa queixa? Ele aceita o que está acontecendo com ele no momento? Ele consegue entender? Será que essa queixa é uma exigência exagerada por parte da família? Será que realmente ela existe? É importante o psicopedagogo estar bem atento a isso. Existem aqueles pais que desejam que o seu filho seja igual a ele ou melhores. Se existe descaso ou a família não aceita, alegando que a escola não sabe lidar com as questões do seu filho. Enquadramento. Enquadramento é o que a gente pode chamar como vai funcionar a rotina do processo de avaliação e diagnóstico. Ou seja, o tempo de atendimento, que normalmente dura 50 minutos, uma consulta, chegando em algumas vezes a 60 minutos. Essas informações deverão ser passadas no dia da entrevista familiar. Os dias e horários na semana que o psicopedagogo fará o atendimento é muito importante que seja definido também na entrevista familiar. O valor do atendimento é outra questão que precisa ser abordada no dia da entrevista familiar. Um contrato de prestação de serviço deve ser feito neste mesmo dia. Existe no anexo desse curso um modelo de contrato de prestação de serviço, onde vocês deverão imprimir, assinar e pedir aos pais ou responsável que assine esse contrato, sempre solicitando que eles leiam antes de assinar e, porventura, se discordar com algo, que eles falem antes da assinatura. A quantidade de sessões que vai estar enquadrada neste processo de avaliação. É importante também avisar. Normalmente, a avaliação e diagnóstico psicopedagógico, ele dura em torno de 8, chegando até 10 atendimentos. Ainda existem alguns casos que a gente precisa passar um pouco além desses 10 atendimentos. Isso em raríssimos casos. Mas é importante também informar a durabilidade, a quantidade de dias que vai levar esse processo de avaliação e diagnóstico. Bom, outra informação que eu considero importante passar durante a entrevista familiar é como vai ser o trabalho do psicopedagogo, quais são os tipos de técnicas e instrumentos que vão ser utilizados. A gente não precisa explicar ali como funcionam essas técnicas, mas a gente precisa mostrar que tipo de técnicas ou que tipo de avaliação aquela criança vai passar, para que os pais consigam entender qual é a função ali do psicopedagogo e a criança ou adolescente também. Bom, eu espero que através dessa videoaula vocês consigam ter entendido um pouco mais sobre a questão da entrevista familiar. Caso tenha alguma dúvida, eu peço que, por favor, entre em contato via e-mail ou via telefone. Eu estou à disposição para responder toda e qualquer dúvida. Um abraço e qualquer coisa, só entrar em contato.